Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração nesta noite, para iniciarmos o culto. Apresentando os irmãos que aqui estão, os que não vão poder vir, né? Uns estão enfermos, para que o Senhor venha repreender todas as enfermidades, porque Ele é médico dos médicos e Ele ainda continua curando, né? Vamos apresentar a família ali da irmã Rose e a sua filha Maria Alice, para o Senhor repreender toda a enfermidade. E os demais que estão enfermos, que não puderam estar aqui. Maravilhoso Deus, queremos te agradecer, Jesus, por estar na tua presença. Por mais um dia de poder estar aqui para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, para te glorificar e dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é fiel, que o Senhor é tremendo, que o Senhor pode, que o Senhor faz, que o Senhor é, que o Senhor tem. Muito obrigada, Senhor. Nesta noite visita os teus filhos que estão enfermos. Vai repreender as enfermidades, porque o Senhor é médico dos médicos. O Senhor é o Deus que cura e que faz o que nós não podemos fazer. Jesus se faz presente nesta casa. Queremos a tua presença. Usa cada um dos teus filhos e das tuas filhas essa noite, porque o Senhor é fiel e maravilhoso e nos concede um culto abençoado para a honra e a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. A igreja toma o seu assento. Vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa. Com 2 hinos da harpas. Eu vou louvar um hino e depois o presbítero Osvaldo também prepara mais um louvor aí da harpa para louvarmos ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Hino de número 124, João, vamos lá. Hino de número 124. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser nu, grande mas submerso, louve ao dominador. Todos juntos os louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Rédio domina. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai, vós remidos, já vitoriosos, graças e deles mais. Todos juntos dominador. Sol e lua, coros estrelares, sua majestade anunciai. Hoste grande, centos e milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, todos o louvemos, Régio dominador. Vento, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos,
dominador. Altos cedros, gramas verdejantes, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verais louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Presbítero Osvaldo, com mais um louvor. Glória a Deus. Maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Agradecer a Deus por mais um dia. Estamos aqui na presença dEle. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Queres tu seguir a Cristo e andar na sua luz? Queres ser por todo visto, carregando a tua cruz? Jesus Cristo está chamando, quer a morte te livrar, com paciência te esperando, vem pra Ele te salvar. Queres hoje dar o passo e tornar-te cristão, do pecado rompe o laço e terá a salvação. Jesus Cristo está chamando, quer da morte te livrar, com paciência te esperando, vem pra Ele te salvar. O que pede aqui recebe, o perdão no sangue seu, que da água viva bebe, júbilo terá no céu. Jesus Cristo está chamando, quer da morte te livrar, com paciência te esperando, vem pra Ele te salvar. Jesus Cristo está chamando, quer da morte te livrar, com paciência te esperando, vem pra Ele te salvar. Aleluia. Você vê como é que o hino fala? Ele tem muita paciência para esperar nós, né? E Ele está esperando cada um de nós. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Amém, irmãos. Nosso pastor José Adriano passa a oportunidade aqui para ele nesta noite. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, vamos nos colocarmos em pé e fazermos aqui a leitura da palavra de Deus. Trabalho com as nossas irmãs, titulado como ciclo de oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos ler
do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Atos, capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Atos, ajuda aí teu irmão, a tua irmã. Você encontrou aí o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 1 ao 5. Mateus, Marcos, Lucas, Atos, antes da primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, todos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim a santa e inerrante palavra de Deus: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmo, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quarternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Diga amém. Vai orar? Vamos aproveitar já nesta oração, está apresentando o caderno. Queridos, nós nesta oração, agradecendo aqui a leitura da palavra de Deus, vamos estar apresentando o caderno de pedido de oração. Aqui está os pedidos por livramento, por porta de emprego, por causa impossível, para Jesus curar. Nós estamos vivenciando o tempo de uma onda de enfermidade que não para de atingir a vida das pessoas. Queremos convidar a pastora, pode ficar do lado da missionária Severina aqui. Também orar pelos lares, pela mocidade, pelas crianças, pelas irmãs, pela obra missionária. Também orar para Jesus salvar, orar pelos novos convertidos e todos com pedido de oração. Também apresentando o nosso pastor, presidente Josenildo, que é carente da nossa oração, ele, a sua família, a missionária Josi, a sua filha Lorena. Maria Alice, vamos estar apresentando a criança Maria Alice, que não está bem de saúde, por 2 vezes já esteve aí no postinho durante a semana passada e esta semana. Agora para minha filha e meu neto que viajaram para Itália. Sua neta e seus... Meu filho e meu neto. Minha filha e meu neto. Sua filha e sua neta. Vamos estar apresentando a filha do presbítero Oswaldo Pacheco e o neto que está em viagem para a Itália. É isso? Vamos estar apresentando para Deus guardar nessa viagem e levar em paz. Quem mais precisa de oração, meus irmãos? Eu e minha casa também oremos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, Criador dos céus, da terra e do universo, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer a leitura santa, inerrante e infalível da tua palavra, através da mesma o teu Santo Espírito esta noite possa falar conosco neste lugar. Ó Deus, também nesta oportunidade, nós queremos estar apresentando os pedidos de oração nesta noite. Te apresentamos, Senhor, a filha do teu servo e seu neto que está viajando ali para a Itália. Estenda as tuas mãos, guarda, dê livramento, leve em paz para esta viagem e tiver de retorna em paz para a glória do teu nome, Senhor. Deus querido, nós te apresentamos agora a criança Maria Alice, Pai, alcança aquela criança agora, e na autoridade que há no nome de Jesus, vai repreendendo o espírito de enfermidade, ei, para com providência naquela casa da tua serva, do teu servo, vai repreendendo o espírito de enfermidade nesta noite, na autoridade que há no nome de Jesus, Senhor. Abre porta de emprego para os que estão desempregados, cura os enfermos nesta noite, vai
visitando as famílias, os lares, vai operando milagres, Senhor, porque Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus de providência. Esta noite nós apresentamos este culto, esta noite nós apresentamos este trabalho a Tu, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Vai tomando conta desta casa agora, vai repreendendo a seta do inimigo, vai repreendendo o espírito de frieza, o espírito de inquietação, na autoridade que há no nome de Jesus. Que esta noite os céus se abram nesta casa e Teu Espírito Santo possa ter liberdade para trabalhar em nosso meio. É o que nós pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja toma o seu assento nesta noite adorando, porque Ele já está na casa, né? Glória a Jesus. Vamos ouvir a nossa irmã Cleide louvando ao Senhor nesta noite com louvor. Em seguida, a irmã Débora Radassa também louva ao Senhor nesta noite. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Aleluia. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Eu hoje não irei cantar, vou ler um versículo, mas eu quero agradecer a Deus, né, por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha mãe, que a minha mãe ficou quase um mês internada ali no hospital na Bahia. Deu um AVC nela, ela não morreu por Deus. Meu Deus. Por Deus ela não morreu, né? E eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, ao pastor José Nildo, pastor Adriano, a missionária Lúcia, a missionária Severina e a toda a igreja que orou pela minha mãe, né? Aleluia! Aí ela está viva ali. Eu sou muito grata a Deus por tudo, né? Porque Deus é maravilhoso. Eu vou ler aqui em Eclesiastes, capítulo 11, até o 4. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca se cegará. Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que oraram pela minha mãe, tá? Amém. Amém. Deus é bom, né? E este Deus ainda continua fazendo milagre, né? Este é o Deus que nós servimos. Ele ainda cura, Ele ainda opera. E eu não sei como você entrou aqui nesta noite, talvez preocupado com algo, talvez preocupado por alguma enfermidade, mas o Deus que você serve, Ele ainda continua sendo Deus e Ele ainda continua fazendo milagre, porque a oração do crente, ela tem poder. E quando o crente se levanta para orar, Deus também se levanta do trono para agir ao favor do seu povo. Radassa louvando ao Senhor nesta noite. E em seguida o ciclo de oração vai louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estavam acostumados em suas pescarias Jesus acompanhar. Também em sua jornada o mestre ali seguiam para lhe ouvir falar. De repente receberam ordem, entra no barco e espera do lado de lá. Mas quando estavam no meio, um forte vento veio para os assustar. Que vento é este? Que furacão
para socorrer. Eles apavorados dizem: é um fantasma. Jesus diz: sou eu. Dá só ordem e o vento para. O vento muda, tudo obedece. Pedro olha pra João e Tiago emudece. O mar acalma, tudo fica bem. Pedro diz: és tu, me manda ter contigo. Jesus diz a ele: vem. Lá vem Pedro andando, lá vem ele andando, lá vem ele andando por cima do mar. Lá vem Pedro andando, lá vem ele andando, lá vem ele andando por cima do mar. De repente teve medo, olhando para as águas, começou ele a afundar. Disse: meu Senhor, eu vou perecer. Lá vai ele afundando, olhando para o mestre, sem entender. Pedro se apavora, mas Jesus está ali. Jesus olha para ele, estende a mão a ele e começa a sair. Lá vem ele andando, lá vem novamente. Lá vem Pedro andando por cima do mar. Lá vem Pedro andando, lá vem ele andando. Lá vem Pedro andando por cima do mar. Assim será você na tempestade, vai flutuar. Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar. Assim será você na tempestade, vai flutuar. Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar. Assim será você na tempestade, vai flutuar. Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar. Amém. Aleluia! Quando os discípulos achavam que era um fantasma que estava vindo lá, era Jesus de Nazaré andando por cima das águas. E Ele estará aqui, Ele estará aqui, Ele estará aqui, Ele estará aqui. Este é o Deus que nós servimos. Ele anda por cima das águas. A mocidade e os 5 de oração junto, louvando ao Senhor nesta noite. Vamos lá? Glória a Jesus. Diácono Pedro, venha para cá, meu querido, para cima do púlpito. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor nesta noite. Vem, pastora Ivanilda, louvar juntamente conosco também. Tu és maravilhoso, Jesus de Nazaré. Deus maravilhoso, glória a Deus. Aleluia. O grupo Shekinah, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Tu és tremendo, Jesus.
Deus escolhe o menor de uma tribo empobrecida, que malhava o trigo escondido dos midianitas, para ser o guerreiro, o herói da nação. Gideão tinha Deus posto em seu coração. Ele junta o povo para guerrear, 32.000 armados pra lutar. Aí Deus aparece e ele surpreende. Ei, Gideão, espere, aí tem muita gente, faça o que ele ordeno, pois vou selecionar. Medrosos e covardes voltem, pois no meu exército luta só quem for guerreiro. Coragem é uma das coisas que olho primeiro, e dessa escolha ficarão 10.000 pra lutar. Deus disse: desce todos eles até o ribeiro, e lá mostrarei quem serão seus grandes guerreiros. No final só ficou 300 que foram aprovados, mas eram os 300 que Deus tinha selecionado. Pode ser bonito, ser inteligente, ter anel no dedo, ser um super crente, usar roupas caras, carros importados, ser muito conhecido ou ser elitizado. Se não for valente, verdadeiro crente, canela de fogo, que nunca se rende, não vai ser escolhido pra ser um dos militantes dos 300 separados. Tem que ter tocha, tem que ter fogo, tem que tocar buzina, tem que ser corajoso, tem que quebrar o cântaro, tem que ser verdadeiro, tem que ser valoroso, tem que ser guerreiro. Marchem, soldados, toquem as buzinas, quebrem os cântaros, corram pra cima. Eu não sei dizer, mas sei que já estou vendo os inimigos loucos se matando e a igreja vencendo, 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 e a igreja vencendo, 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 vencendo. Somos escolhidos de Deus para ser honrados. Aqui nessa terra temos que ser usados. Deus hoje te escolhe para ser um dos 300 aprovados. Tem que ter tocha, tem que ter fogo, tem que tocar buzina, tem que ser corajoso, tem que quebrar o cântaro, tem que ser verdadeiro, tem que ser valoroso, tem que ser guerreiro. Marchem, soldados, toquem as buzinas, quebrem os cântaros, corram pra cima. Eu não sei dizer, mas sei que já estou vendo os inimigos loucos se matando e a igreja vencendo, 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 e a igreja vencendo, 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 vencendo. Somos escolhidos de Deus para ser honrados. Aqui nessa terra temos que ser usados. Deus hoje te escolhe para ser um dos 300 aprovados. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aonde estão os 300? Aonde estão os 300? Aleluia, porque Deus ainda conta com os 300. Chorada camarai. Este Deus é tremendo. Ele conta com os 300. Este Deus é bom em todo o tempo. A nossa irmã Benedita
acredita, vem aqui, minha amada, trazer uma palavra para nós nesta noite. Jesus, maravilhoso. Salve toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mateus, número 5. Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e, assentado-se próximo, aproximaram-se dele e seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançaram a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirão os mantidos, disseram todo o mal contra vós por minha causa de alegria, vós, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agradeço pela Glória a Deus. Amém. Tu és maravilhoso, Jesus. Meus irmãos, com a permissão das nossas irmãs aqui, pediram para nós estar apresentando nossos irmãos. Está conosco o pastor Elias. Elias, por gentileza, se aproxima. Fica aqui conosco, meu querido, no altar. Amém. E também a pregadora, a sua esposa, Ivanilda. Não é isso? Que vai estar ministrando, convidada aí pelas nossas irmãs, a irmã Rose, que não pôde estar aqui por motivo que a sua filha está enferma e ela não pôde estar conosco, e alguns irmãos também. E o nosso pastor presidente estar ali em São Paulo com a sua família, esteve conosco aqui a semana passada, e daqui para a ceia ele vai estar retornando para ministrar ceia para a igreja em nome de Jesus. Nosso diácono Pedro também está conosco, Deus abençoe, já bastante conhecido nosso, é de casa. Também os dois filhos do pastor Elia e da pastora Ivanilda, que Deus possa abençoar a vida dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Querido, inclina sua cabeça, a gente vai estar fazendo uma oração. Antes de fazer essa oração, quero perguntar à igreja, estão felizes com nossos irmãos que estão cooperando conosco essa noite? Vamos dizer junto? Sois bem-vindos, em nome de Jesus, e volte sempre, glória a Deus. O diácono Pedro vai estar fazendo a oração para os irmãos que vão dizimar e outros que irão ofertar esta noite. Após a oração do diácono Pedro, o cantor pastor Elias vai estar ministrando o louvor. Após o cantor pastor Elias, a irmã Lúcia já me deu a ordenança aqui, a missionária Severina vai estar fazendo a oração pela pregadora da noite, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Maravilhoso, Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Chegando até aqui, vos saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria, amados irmãos, estarmos aqui nesta noite. Noite maravilhosa, noite festiva, porque cada culto dedicado ao Senhor, através das irmãs, é uma festividade, né? Então eu louvo a Deus por essa rica oportunidade, porque só o Senhor é quem pode nos conceder, aleluia, a oportunidade de estarmos aqui. Eu quero tão somente ler os versículos, os quais fala sobre dízimos e ofertas, que se encontra aqui no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, do verso 7 a seguir, que tem por epígrafe: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar das suas providência e justiça. E diz assim a palavra do Senhor: desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais nos dízimos. E em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, aleluia, na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Eu peço para a igreja ficar sobre os pés, para que unidos e reunidos possamos orar ao Senhor em gratidão. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai querido e amado, santo, Deus eterno de poder, aqui estamos diante de Ti, Senhor. Desde já graças te damos por esta rica oportunidade. Pai, toma em tuas mãos, Senhor, cada um dos teus filhos e filhas que irão, Senhor, de livre e espontânea vontade, dizimar e ofertar, Senhor. Oh Deus, sabemos que tu és fiel para conosco e as tuas palavras não cairão por terra. Então eu te peço, Senhor, abençoa cada um deles, visita a sua casa, o seu celeiro, o seu armário, Senhor, o seu guarda-roupa, porque tu és fiel para cumprir com as tuas palavras. Ah Deus, abre as janelas do céu, a qual o Senhor nos prometeu que abriria e derramaria uma bênção tal, e que dela adivinha a maior abastança. Pai, em nome de Jesus, repreenda todo mal, Deus, para a glória do teu nome, é o que ora a ti desde já, graças te dou em nome de Jesus. Podeis sentar, amada. Pastor Elias, louvando ao Senhor nesta noite. Glória a Jesus. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu quero entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Glória a Deus, aleluia. Olha aí, ó. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmão, com a paz do Senhor? Amém. Fala para o seu irmão aí, que bom que você veio. Fala para ele melhor, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Quero agradecer a Deus por mais essa dádiva. O pastor, nós sempre se encontra e fala: rapaz, vou marcar para você ir lá. E aí, ele sempre marca para nós vir. Não, vou marcar para nós ir lá. Rapaz, só marcar que nós vamos lá da glória. E graças a Deus que Deus permitiu essa dádiva de estar adorando a Deus e dizendo, exaltando o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom estar nessa casa, bendizendo, exaltando o nome de Jesus. Vamos estar adorando?
Sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora o seu amanhã parece incerto. Que é o conselho? O que tens é fazer é lavar a rede e parar. Ei, pare não! Deu errado, pois você sabia aonde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas pescou a noite toda e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo culto naquele lugar, e é Jesus quem vai pregar, e quer seu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra você voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara, tem milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar, exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta igreja. Depois do culto, não vai ser depois desse culto, não vai ser depois desse culto, glória, aleluia. Ei, eu tenho uma resposta para você. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país. Você vai voltar no mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara, tem milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar, exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente, né, da igreja. Uou! Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara, tem milagre, acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara, tem milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar, exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vais cantar. Eu vi o inimigo lutando, lutando, mas você ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais te apertava, oprimia e lutava, você estava crescendo, 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 crescendo. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara, tem milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar, exatamente
gente pro mesmo lugar. Depois desse culto, quem é crente nessa igreja. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa igreja. Eita glória! Como é bom servir a este Deus! A este Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo é! Vale a pena servir a Ele! Pastora Ivanilda, venha cá, minha amada, nossa dirigente, Severina Maciel, missionária, vai orar pela pregadora nesta noite. E no final do culto, o pastor Elias está aí com a liberdade para louvar de novo ao Senhor dos Exércitos. Oh, Jesus! Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vem pra cá, minha querida, orar por você. Eita. Vamos orar, fica de pé, irmãs. Orar para a nossa pregadora desta noite. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus tem uma palavra para cada Aracamassuri Camanácia, para cada um de nós desta noite. Aramassuri Camanácia. Glória a Deus, Deus maravilhoso. Estenda as suas mãos, para a nossa pregadora, a pastora. Maravilhoso Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, meu Pai querido, eu te peço, Pai, uma bênção especial nesta noite para a tua igreja. Que o Senhor use a tua filha poderosamente, assim como o Senhor tem usado das outras vezes. Use nesta Use nesta noite a tua filha, Pai. Abre as portas da palavra, encha o coração da tua filha, para que o teu povo saia daqui, meu Pai querido, satisfeito, revestido do poder da tua palavra nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. E abençoe a tua serva, dando vitória para a glória do teu nome. E abençoe a tua igreja, para que receba a tua palavra nesta noite, Pai. Em nome de Jesus te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja do Senhor, com a paz do Senhor Jesus. Jesus é bom, está na casa. Hoje a rinite atacou, espirrei bastante. Falei para Elias: meu Deus, quase que eu mando você pregar no meu lugar. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai intercedendo pela minha vida, amém? Abra, por favor, a tua Bíblia, aproveitando que você está em pé. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 1 a seguir. Para quem estava aqui na hora da leitura oficial, o pastor da igreja, ele leu nesse mesmo livro, e no mesmo capítulo, e nos mesmos versículos. Na hora que eu cheguei ali, eu falei: Jesus, tu és fiel. Porque ele confirma aquilo que ele quer falar com a igreja. E eu vou pedir para que você atente os teus ouvidos para ouvir não a minha voz, mas a voz de Deus. Porque é Ele que está aqui, o controle é dEle, a casa é dEle, quem manda é Ele, quem ordena é Ele, quem fala ainda é Ele, quem vai curar é Ele, quem vai libertar, quem vai salvar nesta noite não sou eu, mas é Ele, o grande eu sou, o poderoso Jesus, o fiel e verdadeiro na minha e na tua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vou ler, depois faço os agradecimentos. Prisão e livramento de Pedro, até o versículo 5. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. 4.
E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Sente nesta noite, adorando ao nome do Senhor, porque Ele é fiel nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar aqui nesta noite. Eu falo sempre nos lugares em que eu vou pela primeira vez, que se dependesse de mim, haveria um balcão aqui e vocês só ouviriam a minha voz, porque quem tem que aparecer aqui é o Todo-Poderoso, não sou eu. E nesta noite Ele está na casa. Eu quero agradecer também aos pastores desta igreja, que Deus continue abençoando, amém, a vida de vocês. As dirigentes do Círculo de Oração, a irmã Rose mandou uma mensagem, perguntou, eu falei, glórias a Deus, amada, estou disponível nessa data. Deus, Ele tem feito soprar o nosso nome, mas eu glorifico a Ele porque é Ele que tem feito isso, amém? Que Deus continue abençoando e que o Senhor dê o crescimento para esta obra, o crescimento para esta obra, em nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, observamos esta palavra, em que conta-se uma história, em que havia um homem por nome de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um homem em que Atos, na descida do Pentecoste, ele é batizado com o Espírito Santo. Em Atos 2, Pedro é batizado com o Espírito Santo. E no mesmo Atos 2, ele sai do Pentecoste e ele vai ganhar almas. E a Bíblia diz que ele ganha, ele e quem foi com ele, mais de 3.000 almas para o Senhor. Ganhar almas não é fácil, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, dá certo. Antigamente, pastor, não tinha isso aqui. Como Pedro e os seus amigos fizeram para ganhar mais de 3.000 almas? Foi tete a tete. Foi indo nas casas, eu creio eu. Foi achando no meio da rua e falando de Jesus. Pedro, ele vai me ensinar e te ensinar no capítulo 2. Você está cheio do Espírito Santo? Para que você prove que você é cheio do Espírito Santo, você tem que ter os sinais do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo ganha almas para o Senhor. Crente que é cheio do Espírito Santo, ele precisa ganhar almas para o Senhor. No capítulo de número 3, Pedro, ele vai entrar em um templo, numa igreja, e quando ele chega na porta, tem um homem que está paralítico na porta. E agora ele libera a palavra e ele vai dizer: levanta e anda em nome de Jesus. A Bíblia diz que o homem levantou e foi para dentro do templo. E tudo que eu estou falando que Pedro fez não foi entrar numa empresa boa. Tudo que eu estou falando que Pedro fez não foi ganhar o carro do zero, não foi comprar um carro zero. Pedro estava ganhando almas para o reino de Deus. Pedro, no capítulo 2, que enche do Espírito Santo, agora ele libera sobre aquele homem ainda na porta formosa a palavra de cura, e ele vai dizer: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A segunda coisa que eu preciso falar para a igreja: o Senhor te levantou para curar os enfermos. Ô pregadora, para curar tem que ser profeta? Não.
Ô pregadora, para curar tem que ter o dom? Não, é ordenança. Ide por todo mundo ganhai almas. E depois ele vai dizer: se colocares a mão sobre o enfermo, eles serão curados. Vão, expulse os demônios, coloque a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Ou seja, igreja, a gente não faz porque não quer. Não faz porque às vezes não acreditamos em nós. Está acontecendo muito isso, pastor. Às vezes o Senhor está falando para mim e para você: ô irmã do círculo de oração, sentou a irmã do seu lado e o Espírito Santo está ali. Dá um abraço nela. Fala para ela que Deus vai curar. Irmãos, irmãos e irmãs, a gente orar por alguém que está enfermo e profetizar sobre ele a cura, não vamos passar vergonha. Tem pessoas que acham assim, que se eu orar e Deus não curar? Ele continua sendo Deus. Mas e se você orar e ele curar? Mas a gente prefere o quê? E se eu orar e ele não curar? Eu vou ficar com vergonha. Não vai não. Se você estiver cheio e cheia do Espírito Santo, aonde você colocar as tuas mãos, tudo que estiver impedindo vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Capítulo 12. O livro que nós lemos agora. Pedro fez tudo isso e agora Herodes cria ira no seu coração contra o povo de Deus. Quer saber se a igreja está prosperando? É saber se tem alguém querendo matar. Você quer saber se a igreja ela tem fruto de crescimento? É quando começa a vir a perseguição. Mas só se levanta para cair. Pedro está fazendo a obra e Herodes está enfurecido com ele. Pedro agora, ele começa a ganhar almas. E Herodes tem uma ideia. E que ideia é essa? Herodes vai dizer: vamos matar todo mundo. Mata alguns. Acha Pedro. E sabe o que ele faz com Pedro? Prende Pedro dentro de uma prisão. Enquanto Pedro vai entrando naquela prisão, o Espírito Santo de Deus vai tocando na igreja. Fala assim comigo, ó, Pedro. Fala assim: Pedro está entrando na prisão, mas a igreja está entrando em oração. Não morre sozinho não. Não sofre sozinho não. Pede oração. Eu ainda creio no poder da oração. O tema que o Senhor me deu sobre esta palavra é: eu ainda creio no poder da oração. Antigamente não havia o aparelho que se chama celular. Então, tudo que acontecia era por meio de carta, ou o viajante viajava, o mensageiro, até onde ele queria. Lembra quando Lázaro morreu? Marta e Maria enviam um mensageiro até onde Jesus está. Dura alguns dias. Jesus vai dizer: fale que não é para a morte, mas é para que meu nome seja glorificado. No tempo que volta, Lázaro já morreu. Quando o mensageiro vai, Lázaro está enfermo. E quando o mensageiro volta, Lázaro já morreu. Então demoravam-se dias. Antigamente não tinha celular. Eu imagino alguém olhando e o povo começando a dizer: Pedro,
aquele a quem ganhou mais de 3.000 almas, agora está lá, entrando dentro de uma prisão. Quem sabe aqueles murmuradores do Senhor Jesus está de parte, está olhando. Agora eu quero ver o que vai acontecer com Pedro. Agora eu quero ver o que vai acontecer. Tem gente olhando e dizendo: eu quero ver o que vai acontecer se a igreja orar. Se a igreja orar, às vezes, irmãs e irmãos, as aflições batem na nossa porta, e tudo que Jesus está esperando é uma oração. A gente corre para aqui, corre para ali, conta para A, conta para B, fala, chora, mas não abre a boca para falar com o Pai. Eu já falei que eu sou a menina dos olhos direitos de Deus. Qualquer coisa eu corro para Ele. Quando eu era recém-casada, nós temos quase 18 anos aí pela frente. Quando eu era recém-casada, Elias me dava muito trabalho. Só queria viver saindo. E eu falava para ele: mas não é assim, agora você casou. Um dia eu olhei para ele e falei: olha, você não me irrita não, porque se eu orar, eu estou te falando uma coisa, ore. Ore. A igreja daquela época ainda é a mesma. Tem gente que diz que não é, é a mesma. A Bíblia diz que o meu Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo ouvido do Senhor, é o mesmo ouvido, não mudou. A gente é que às vezes se retém. Aí Ele vai ensinar para mim e para você. Pedro fez a parte dele, ganhou alma. Irmãs, Pedro ganhou muita alma e aquilo provocou ira. Mas enquanto Pedro está indo para a cadeia, para dentro daquela prisão, a igreja toma uma atitude. Não me pergunte quantos estavam dentro daquele lugar. Só diz que enquanto Pedro está dentro da prisão, a igreja está reunida orando. Na onde? No templo? Não. Fala que estava na casa da irmã Maria. Porque quando Pedro aparece na porta, uma menina, ela começa a chamar a dona da casa e ela vai dizer: abre a porta, porque Pedro chegou. Então é dentro de uma casa. O melhor lugar para ganhar alma é dentro de uma casa. Pega essa, culto no lar. Começa a fazer culto no lar. Vai para cima. Eu falei na igreja que eu congrego, eu estou cansada de crente velho. Eu vou começar a buscar dentro das casas. Porque crente que é novo convertido, o negócio é melhor. É melhor para você trabalhar. Ai, meu Deus. Aí estão reunidos dentro de uma casa. Quantas pessoas tinha pregadora? Não sei. A Bíblia não fala. Quando Jesus voltar, a gente pergunta para Pedro e para a dona da casa, que é a irmã Maria. Não fala quantos. Mas eu aprendi que a Bíblia diz que se tiver 2, 3 ou mais reunido no nome dele, ele está no meio. Então fique em paz. Nós estamos no melhor lugar que existe. O lugar mais importante no mundo se chama Igreja do Senhor. Quem me conhece aqui sabe, eu sou professora e eu já passei por muitos lugares de estar. Domingo mesmo nós teremos a confraternização, né, da prefeitura. E você está ali no meio de tantas pessoas que têm um posicionamento alto, uma vida financeira alta,
né? Eu tenho pedagogia, eu tenho pós, eu tenho vários cursos, alguns anos de experiência, mas meu irmão, meu pastor, quando eu entro dentro de uma igreja, eu lembro que tudo isso que eu vivo aí fora é passageiro. O melhor lugar para você estar é na casa do Senhor. É aqui que eu choro, é aqui que eu vou gemer, é aqui que eu vou me alegrar, é aqui que eu vou me curar. Maria e aquele povo tiveram a decisão de olhar um para o outro e dizer: a gente não consegue tirar Pedro de lá, não temos força, não temos capacidade, não temos capital, não temos conhecimento, mas a gente conhece alguém que entra sem precisar abrir a porta do presídio. Eu vou te provar, irmãos, dentro desta palavra, que o anjo do Senhor entrou e não precisou abrir para ele entrar. Pedro, da onde? Na prisão. E a igreja? De novo, a igreja está o quê? Imagina a oração da igreja. Deus, solta Pedro. Oh Deus, visita Pedro. Jesus está falando: oh Deus, quebra aquelas correntes que estão em Pedro, oh Deus. Oh, imagina um irmão ali dentro daquela casa dizendo: Deus, acampa anjos ao redor de Pedro. Oh Deus, livra Pedro da morte. Imagina, é assim que a igreja precisa orar. Eu ainda creio no poder da oração da igreja. Eu ainda creio que Deus, Ele vai ouvir as nossas orações. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro está na prisão e a igreja orando. À meia-noite, repete comigo, à meia-noite, o anjo visita Pedro. E a igreja está onde? Não tinha o WhatsApp para que alguém visse e outro batesse lá uma mensagem do WhatsApp dizendo: para de orar, porque o anjo já entrou na prisão. Não havia isso. A Bíblia vai dizer que, versículo 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, estava sendo preso, mas a igreja fazia contínua oração. Contínua oração significa sempre orando, significa não parou de orar. A igreja passou aquela madrugada orando por Pedro. Eu não sei, eu creio que o pastor de vocês, eu creio que ensinou, mas eu vou falar para reforçar. Você sabia que quando você vai orar por alguém, entrar em um propósito de oração pela vida de alguém, você precisa na oração orar por ela e não por você? Às vezes o pastor diz assim, ó, vamos orar pela irmã que está enferma. Eu vou orar por mim. Não, é um clamor por aquele que está enfermo. A Bíblia diz que a igreja estava em contínua oração. Olha só o que vai dizer: por ele, a Deus. Agora, enquanto a igreja está orando, Pedro está sendo visitado pelo anjo. E eu aprendi que enquanto estamos aqui, o anjo está indo lá. Na onde pregador orar?
na onde você precisa. Fazer o quê? O que você não consegue fazer. Oh, Espírito Santo de Deus, abrindo o quê? Abrindo a porta que eu e você não consegue abrir. Aquele povo que estava orando estava dizendo: eu não posso. Se nós pudéssemos, estava na prisão, mas nós nos reunimos dentro dessa casa, para que enquanto estivermos aqui orando, será que a igreja está entendendo? Reunimos dentro deste lugar, para que como estivéssemos aqui, o anjo está indo lá. O anjo faz, o nosso Deus faz. O que eu e você não consegue, Ele vai aonde eu e você não consegue ir. Ele opera. Irmãos, é nítido. O anjo foi porque a igreja orou. A igreja estava em contínua oração e o anjo trabalhando dentro da prisão. Agora o anjo chega. Quem me ouve aqui diz amém. O anjo chega. Pedro está dormindo. Eu vou lhe fazer uma pergunta, não precisa você me responder. Se você soubesse que iria morrer amanhã, dormiria hoje? Eu estou falando de um homem chamado Pedro, em que estava sobre um decreto do rei Herodes. E Herodes foi bem claro e explicou: guarda ele, porque amanhã cedinho entregaremos ele ao povo. E o povo é mau. O povo é mau, o povo é falso. O povo mata. Mas Jesus chega primeiro. Mas o Deus Todo-Poderoso vai chegar primeiro, Daramada. A igreja sabia quem era Herodes, mas melhor ainda, ela sabia também quem era o Deus dos céus. A igreja começa: solta Pedro, vai lá, Deus. O anjo entra naquela prisão. Pedro está dormindo. Pergunta assim, ó: como Pedro dormiu? Como eu e você deve dormir. Deus está no controle de tudo. Você já pensou se Pedro morresse aquele dia, pastor? Mais de 3.000 almas pacota já. Diz que cada alma que você ganha é uma pedrinha que vai na... Imagina Pedro. Eu acho que ele dormiu em paz aquele dia. Mais de 3.000 almas de uma vez só já foi para minha cota. A pergunta é: quantas almas ganhamos durante esse ano? Quantos colocamos a mão sobre os enfermos? Não precisa nem curar, é como eu falei, Jesus cura se Ele quiser, mas a gente tem que ter a autoridade de levantar a mão e orar. É nosso dever. Pedro está dormindo, mas um sono tão profundo, meu Deus, é muito forte isso. Crente tem que dormir em meio às angústias. O crente precisa dormir em meio às aflições. Olha aqui para mim, eu não era crente, não nasci, como o povo diz, em berço evangélico, não. Eu me converti quando eu conheci o Elias. Trouxe meu irmão da Bahia para São Paulo para morar comigo. E meu irmão era crente. E meu irmão falou para mim: eu quero congregar numa igreja que tem que ser Belém. Não pode ser outra na época. Falei: onde é que eu vou achar Belém se eu nunca fui numa igreja aqui, Jesus? Morava em São Paulo há muito tempo, mas nunca tinha ido numa igreja, pastor. Encontrei uma igreja que era Belém.
Mas aí, como São Paulo tudo é muito longe, sabe o que era meus domingos? Tinha um bar do lado, em frente à igreja. Eu deixava ele na igreja e ia pro bar. Esperava o culto acabar, eu levava ele para casa. Mas ali já era Deus trabalhando na minha vida. Aí através do meu irmão conheceu Elias, todo mundo jovenzinho da mesma igreja. E Elias começou a ir lá para casa me evangelizar. Eu brinco até com ele, que eu acho que um dia ele fez uma oração: Deus, salva ela para mim. Mas o negócio deu certo. E Deus trabalhou na minha vida. Mas antes de eu ser crente, a minha mãe tinha me ensinado: filha, quando você não conseguir dormir, pede que Deus passe a mão no seu cabelo e faça carinho. Morei muito tempo sozinha em São Paulo, solteira, jovem, 15, 16, 17, 18 anos. Conheci ele, já tinha 20 eu acho, 21. Mas quando eu pedia, falava: Deus, eu não estou conseguindo dormir, eu preciso trabalhar, passa a mão na minha cabeça, eu sentia Ele fazer carinho na minha cabeça e eu dormir. Crente tem que dormir em meio às aflições. Crente não pode se desesperar no meio das aflições. É necessário que nós sabemos em quem estamos crendo. Eu imagino Pedro deitado dizendo: se ele me tirar daqui, amém, mas se ele não me curar, não me tirar, daqui a pouco eu estou na glória. Mais de 3.000 almas. Aí o anjo entra, fala assim comigo: balança Pedro. É bíblico. Ou seja, o sono de Pedro estava tão bom que o anjo teve que acordá-lo balançando. Peraí, mas era um homem que ia morrer no dia seguinte. E daí? Você serve a um Deus poderoso. Você e eu servimos a um Deus que, se Ele quiser, ainda essa noite, instantaneamente, Ele faz o impossível na minha e na tua vida. Eu sou muito pela fé, irmãos. Não é por falar, eu sou muito pela fé. Eu já digo logo, quando o negócio não dá muito certo para mim, eu digo: não foi de Deus, e acabou. Porque se fosse dele, ele abria a terra, mas ele me dava. Se fosse a vontade dele, eu não queria nem saber o que ele ia fazer, mas ele me dava a vitória. O anjo balança Pedro e o anjo vai dizer: Pedro, levanta, se veste. Pedro, põe tua blusa, calça as suas sandálias, coloca a tua capa e serve. Ou seja, Pedro estava pronto para dormir. Quem é que dorme com a mesma roupa que vem para a igreja? Meu marido era assim. Levanta a mão, meu filho, que você era assim. Recém-casada, irmã. Meu Deus, vou passar horário. Recém-casada, do jeito que ele chegava da igreja, ele só queria tirar o terno. E foi uma guerra, mas eu venci. Eu chegava para ele e dizia: meu bem, a nossa casa, o nosso quarto é um lugar de descanso. Então quando a gente chega, se não quiser tomar banho, não toma. Mas a gente precisa tirar a roupa e colocar uma roupa mais leve. Não é? Pedro fez justamente isso. Tirou a roupa, descansou. Aleluia! Tirou a sandália, meu Deus! O anjo vai dizer: tá bom, tá descansado, mas Pedro, acorda. É hora de voltar para a lida. Ó, tá aqui dentro, não tá? Mas Pedro, presta atenção, quem me ouve aqui diz amém. Ô Pedro, coloca a tua sandália, põe a tua camisa, tua capa e segue-me. Olha aqui para mim. Quando eu vejo essa cena,
alguém que está prestes a morrer, chega um outro para salvar, e ainda diz assim: coloca a sandália, você colocaria? Você ia dizer o quê? Me tira daqui, vambora! Lá fora eu ponho essa sandália, pelo amor de Deus! Mas o anjo está dizendo para Pedro: ô Pedro, o perigo era só antes de eu entrar. Eu cheguei, Pedro, não precisa ter mais pressa, porque eu já estou aqui perto. Então faz o que tem que fazer, Pedro, sem medo. Ninguém vai mais fazer mais nada por você, Pedro, porque eu já cheguei aqui. Está na hora da gente começar a dizer: Senhor, não me livra da prisão não, mas entra aqui dentro. Ô Senhor, não me livra da prova não, mas vem comigo. Porque eu tenho certeza que se o Senhor estiver comigo dentro da prova, a situação fica mais suave. Eu consigo vencer. O anjo vai dizer: se veste, Pedro, e vem. A Bíblia diz que as algemas de Pedro, quando o anjo chega, solta 4 quaternos de soldados, 16 soldados dentro daquela prisão, para um homem só. Como que Herodes temia ao Deus de Pedro! O mundo teme uma igreja tão pequena como essa, mas o mundo teme, porque ele sabe que se a igreja orar, nós ganhamos o mundo se nós orarmos. É que às vezes a gente não ora, a gente se acomoda, a gente prefere se desesperar. E essa igreja, na casa de Maria, está me ensinando e te ensinando: se você orar, prisões serão soltas, cadeados serão quebrados e abertos. Se você orar, enfermos serão curados. Aleluias! O anjo vai dizer para Pedro: vamos embora. Não me pergunte o que aconteceu com aqueles 16 soldados. Esses dias eu estava conversando com meu esposo sobre isso, e ele falou: será que aquele sono que Pedro estava não passou para aqueles homens? Não sei, mais uma pergunta que faremos no arrebatamento. Mas eu sei que Pedro saiu da cadeia. Como Pedro saiu? É bíblico, mais para baixo, depois você lê. Vai dizer que Pedro foi saindo com o anjo do Senhor. E enquanto Pedro foi saindo, é bíblico, as portas foram se abrindo automaticamente. Quem já foi no shopping aqui? Num banco, sensor, eles têm a sensibilidade de saber a porta que está chegando alguém. Quando você põe o pé, a porta faz o quê? Foi assim que aconteceu com Pedro, e é assim que vai acontecer com você. Pedro não precisou colocar a mão na porta. A igreja estava onde? Hora que as portas se abrem automaticamente. A igreja estava orando. Pedro não moveu um dedo para abrir aquela porta. Se ele movesse, a Bíblia falava. Mas vai falar que enquanto Pedro está saindo, as portas se abriram automaticamente. Então quer dizer que quando o anjo entrou, as portas estavam fechadas. Porque vai relatar que quando Pedro sai, a porta abre
Então, quando o anjo entra, a porta está fechada. Sabe por quê? Porque ele não precisa de nós. Não precisa, diácono. Ele não precisa de nós para abrir a porta. Mas a gente precisa dele para que a porta seja aberta. O anjo entra, a porta está fechada. Quando o anjo levanta Pedro e diz: vem, porque agora eu vou te mostrar como é que faz. Irmãos, não adianta se levantar contra a igreja do Senhor. Ele está falando nessa noite. Não adianta, porque o Senhor, Ele trabalha ao nosso favor. A igreja orando e as portas se abrindo. Meu Deus! Quem já ouviu falar, só levanta a mão. Quem já ouviu falar e você é crente, crente não mente. Quem já ouviu falar em oração de reserva, reserva de oração? Quem já ouviu falar? Temos que ter reserva. Se hoje você pode orar 2 horas, ore 2. Se você consegue orar 3, ore. Consegue orar 1 vez por dia? Oh meu Deus, eu estou trabalhando, ore. Mas se a porta de emprego fechar, é para você orar 3 vezes por dia, porque você tem tempo, você está com reserva com Ele. Aí um dia você vai se encontrar fraco, sem conseguir orar. Quem já se encontrou assim? De um dia tá tão mal que nem orar consegue. Aí o Senhor vai lembrar lá da reserva. Irmãos, hoje eu vivi um negócio que eu vi lá em São Paulo, que faz uns anos aí. Um dia a gente dirigia a igreja lá em São Paulo e era longe, longe, longe mesmo. 20 km, Elise. A igreja que a gente era, uns 18 km, da minha casa para a igreja que a gente dirigia em São Paulo. São Paulo tudo é muito longe. Passei minha roupa, não tinha tábua, passei em cima da minha cama, deixei meu ferro ligado, virado em cima da cama. Fui para a igreja, dirigimos o culto, acho que era círculo de oração. Voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, fui arrumar minha cama. Quando eu olho, tá o ferro em cima do cobertor. Pastor, estava no último. A temperatura dele estava no último. Eu falei: Jesus, na hora que eu passei a mão, estava quente. Mas Deus não permitiu queimar. Estava quente, Mima. E Deus não permitiu queimar. Você sabe o que é isso? É reservas de oração. Naquele dia eu não orei para Deus proteger a minha casa, mas eu já tinha orado um dia. Oh, Espírito Santo de Deus. Hoje na correria, estou trabalhando essa semana, os 2 períodos, estou fazendo substituição na Macaúba e dou aula na minha sala de tarde. Na correria, porque o Isaac ia fazer a apresentação da escolinha, do sarau. Passei a roupa dele, a roupa do Josué. Peguei o ferro, coloquei em cima da minha tábua de roupa. Meu marido veio, do jeito que ele tirou a roupa, ele jogou em cima da tábua. Fui embora, vim pra cá, cheguei em casa, só troquei o sapato, fui trabalhar. E o Elias em casa. Quando eu cheguei agora para passar a minha blusa e a roupa e a calça do Isaac, o ferro ligado. No último. E eu lembrando de São Paulo, falei: mais uma vez. As 2 roupas do Elias, a calça e a blusa em cima do ferro. O ferro, a pontinha do ferro estava pegado bem na tábua de roupa, aonde tinha uma coberta, que eu gosto de passar roupa com a coberta embaixo, de lã, que é facinho para queimar.
nem quente estava. O ferro estava pegando fogo. Falei pro meu marido, pega aqui. Na hora que ele tocou, o ferro pegando fogo. E Deus falando, oh Jesus, enquanto você faz por alguém, enquanto você ora por alguém, eu te abençoo, eu te livro, eu te liberto, eu te dou o suprimento que você precisa. Pedro sai da prisão e para Elias vai me louvar, meu filho. Quando Pedro tá, pera aí, meu irmão, eu vou lá fora, vai olhando, ó. Pedro passa a porta e ele tá do lado de fora. A Bíblia diz que quando chega em um determinado lugar, creio eu, pastor, que já uma rua mais calma, sem perigo, o anjo que andava do lado de Pedro, que abriu porta para ele, some. É bíblico. O anjo desapareceu. Sabe o que o anjo está dizendo? Pedro, a decisão é sua. Para onde você vai? Eu te livro. Ando com você quando você precisa. Mas para onde vai? A decisão é sua. A decisão é sempre do crente para onde ele vai. É por isso que eu falo, crente não pode perder culto, porque a decisão sempre é dele. Hoje, pastor não pode ir na porta. Antigamente ia, né? Se faltasse 2 cultos, 2 Santa Ceia, ficava de banco. Hoje já está difícil fazer isso. Hoje tudo é processo. Mas a decisão sempre foi nossa. Pedro agora cansado, creio eu creio que apanhado, porque o povo, aquele soldado não era brincadeira, eles batiam mesmo, eles espancavam. Eu creio que Pedro cansado, mas ele tinha uma decisão: para onde eu vou depois que Deus fizer na minha vida? E a pergunta para mim e para você é essa: para onde você vai depois que Deus te exaltar? O que você vai fazer quando a casa nova chegar? Quando o aumento de salário acontecer na tua vida? Vai continuar dizimando ou vai preferir ir para o shopping? Quando Deus der um carro zero, para onde irei eu? Terça, sexta e domingo, uma visita vem na minha casa. Que dia que eu mando ela vir? Terça, sexta ou domingo. Aí vem com desculpa: pastor, eu não vim porque tem visita na minha casa. Na minha casa não. Se quiser ir com visita, vai comigo para a igreja. Não quer ir, fica aí. Você fica que eu vou lá, daqui a pouco eu volto. Mas eu vou para a igreja. Aí Deus dá um carro zero, some pro shopping. O Senhor vai nos exaltar, você crê? O Senhor vai te exaltar e vai me exaltar, você crê? Mas a decisão sempre vai ser minha e sua. Na hora que Ele te exaltar, não suma da casa do Senhor, porque isso aqui é uma fonte que não para de jorrar. Eu costumo dizer, tem crente que quer a vitória e some. Se ele sumir, eles perdem a fonte. A fonte está aqui. Se Deus abençoou, Deus vai abençoar muito mais. Nesta palavra eu aprendo: quando Deus te abençoar, volta para contar o testemunho. Pedro resolve ir na casa de Maria e bate na porta. A igreja está fazendo o quê? Você já sentiu o gosto de você orar por alguém e alguém dizer: olha, porque você orou? Eu tenho uma alma que eu ganhei lá em São Paulo. Eu era jovem, nova convertida, novinha. Fui numa casa, ele tinha acabado de perder o pai, e ele também era jovem, um rapaz moreno alto. Antigamente, homem não podia abraçar mulher, não podia. E eu estou nesse mesmo padrão ainda. E
O Senhor falou para mim, abraça ele. Eu falei, como, Jesus? Não pode. Eu estava com as irmãs do ciclo de oração. Tinham feito apelo, ele não aceitou Jesus. Aí Deus falou, abraça ele e fale para eles. Era uma escadinha que a mãe dele tinha, mas ele era o mais velho, ele estava virando roqueiro na época, doidão. Fale para ele que é o abraço de pai. E na hora que eu abracei aquele rapaz, a lágrima dele caiu, ele se quebrou todinho e aceitou a Jesus, minha irmã. Casou com uma moça linda, tem uma criança maravilhosa, é pastor presidente do estado de São Paulo, meu Deus. Toda vez que eu vou lá, ele fala para mim, você é minha mãe na fé, porque foi você que me ganhou para Jesus. Imagina Maria olhando e dizendo, abri a minha casa para que orassem por Pedro. E Pedro foi restaurado, foi livrado daquela morte, glórias a Deus. E eu profetizo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, que haja sobre ti restauração em nome do Senhor Jesus. E que as nossas orações possam subir aos céus, em nome de Jesus. Vem, meu filho, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, amém? Que Deus abençoe também, viu, a irmã Rose, Deus abençoe, viu? Agradeça a ela por mim. Eu sei que o coração dela está lá ardendo, né? Você é da Bahia, filha? É forte. Deus vai fazer grandes coisas com você aqui, tá? Viu? Só vai pra lá quando Ele mandar. Tá bom? Ele manda te dizer que Ele precisa te honrar aqui primeiro. Primeiro você vai ter nome aqui. Entenda o que eu tô falando. Vai ter nome. O Senhor vai te dar família. O Senhor vai te abençoar neste lugar. Aí depois sim, agora a resposta é não. E tu veio aqui pedir a permissão do Senhor e a resposta, e assim te diz o Senhor, ainda não é o meu tempo. Eu vou te honrar primeiro. Espera o meu tempo, assim te diz o Senhor. Deus abençoe. Glória. Uma chuva diferente agora está... Não, senão... Não. Ficou muito tempo sem tocar e já pula, né? Aleluia! É maravilhoso! Jesus quem vai pregar e quer seu barco emprestado. Quando ele chama pra você voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do
voltar. Não precisa mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando tudo terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara, tem milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vais cantar. Eu vi o inimigo lutando, lutando, mas você ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais te apertava, oprimia e lutava, você estava crescendo, 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 crescendo. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber tua vitória, pois foi Deus que escolheu e mudou a tua história. E o inimigo queira ou não queira, olha você aqui, olha nós aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que você tinha morrido, mas pra vergonha dele, olha você aqui. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver onde estiver, andar pela glória, a glória de Deus. Oh, oh, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver onde estiver, andar pela glória, a glória de Ele é santo, ele é santo com quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver
Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Deus abençoe a vida do pastor Elia, a pastora Ivanilda, não é isso? Deus abençoe. Esta é a primeira oportunidade que nós temos de estar junto. Eu creio que Deus vai preparar mais outros momentos para a gente se alegrar na presença do Senhor nosso Deus. Querido, domingo, culto com a participação das crianças a partir das 18 horas, amém? Culto com a participação das nossas crianças. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um culto, e nesta oração quero pedir aqui ao presbítero Oswaldo Pacheco para que ele unge o diácono Pedro, que ele pediu oração. Enquanto eu estou orando, o Senhor vai ungindo ele, põe a mão sobre ele e ordena em nome de Jesus. Está escrito: tem algum enfermo, chama o presbítero, e o óleo da unção e a oração da fé curará o enfermo. Então a gente vai cumprir um ato profético da palavra de Deus. Enquanto eu estou orando, o Senhor vai estar ungindo e ordenando para que esta enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. Quem mais precisa de oração? Eu e minha casa vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós esta noite estamos na Tua presença. O Teu servo, Senhor, o diácono Pedro, tem pedido oração. Estará aqui o ancião da igreja, o Teu servo, o presbítero Oswaldo Pacheco, que nesta hora, Senhor, está ungindo o Teu filho e ordenando que toda enfermidade bata em retirada na autoridade que há no nome de Jesus. Está escrito na Tua palavra, Senhor. Estamos debaixo da Tua ordenança e colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão, e na autoridade do nome de Jesus, toda enfermidade agora, desde a planta dos pés até o último fio do cabelo da sua cabeça, bate retirada em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o Teu servo receba a cura nesta noite, para a glória do Teu nome. Pai, te damos graça por mais um culto nesta noite, pela Tua presença, pela vida dos Teus filhos. Despede o Teu povo em paz, dando a noite de descanso em nome do Senhor Jesus. Quantos vão levar a benção? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e os santos de juntos. Amém. Cumprimento o teu irmão e a tua irmã com a paz do Senhor Jesus. Diga para ele e para ela: foi bom você vir aqui esta noite. Deus abençoe, irmão Marco, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu